Olá a todos, me chamo Maria Eduarda e hoje a gente vai falar um pouco sobre a identificação dos registros de violência ao idoso no período de 2020 a 2023. Bom, os autores desse artigo foram Alessandra Camacho, doutora e professora da Universidade Federal Fluminense, Célia Caldas, doutora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Arlon França, Paola Paiva e Maria Eduarda, que também são da Universidade Federal Fluminense. Bom, em primeiro momento, a gente vai tratar a introdução, a gente vai seguir a ideia do resumo, né, enviado pro evento. E começando, a gente vai falar que durante a pandemia, né, da Covid, a gente teve o distanciamento social e o contato na residência no âmbito familiar se identificaram, né? E, por consequência, a possibilidade de ocorrência de violência foi relevante em relação aos idosos. Como eles foram, a gente foi obrigado a ficar em casa com outras pessoas, os idosos que talvez até já sofriam violência, aumentou muito, porque o tempo junto, esse espaço amostral, ele se elevou, já que todo mundo ficava em casa o tempo inteiro. No país, as denúncias em 2020 referente a março e junho, ou seja, nos meses com o severo isolamento social, acarretou um elevado número de denúncias referente a esse período, ultrapassando 60% do número total do ano anterior, que foi de 2019. Outro aspecto relevante foram os familiares como os responsáveis por 83% das denúncias, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Bom, a gente traz aqui alguns problemas e o que a gente podia trazer como solução nesse sentido. O problema é justamente essa sobrecarga de cuidados em relação ao cuidador, né? Os filhos com a percepção deturpada de que seus pais idosos eram capazes de se cuidar e agora não são mais. Então, essas atitudes negativas dos filhos em relação ao idoso, ao seu pai ou à mãe, e a falta de informação sobre a enfermidade do idoso. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, o filho viu o pai e a mãe saudáveis a vida inteira, muito ativos, trabalhavam mais, e essa ideia do envelhecimento não é muito bem aceita ou muito bem compreendida pelo próprio filho. Ver uma pessoa que era completamente independente e agora se tornou dependente de alguns afazeres, às vezes não consegue tomar um banho sozinho, às vezes não consegue andar com tanta velocidade como antes, ou, enfim, não consegue mais fazer as atividades que antes fazia. Às vezes o filho tem essa dificuldade de entender que o pai está passando por esse processo de envelhecimento, que ele não é mais a pessoa de antes. Então falta um pouco dessa compreensão do filho. E como solução, é a gente trazer o acompanhamento regular com o médico pro idoso. Então, assistência social e psicólogo, então ter os profissionais de saúde diretamente com esse contato com o idoso para conseguir acompanhar ele, para não ter nenhuma piora das suas questões também, mas também para ver se está passando por alguma violência dentro de casa, seja ela de que for, pode ser uma violência física, pode ser uma violência psicológica ou financeira, enfim. Essas inúmeras violências que é multifacetada, né? E trazer um pouco o idoso mais perto para esses profissionais da saúde, que vão poder observar de perto alguma alteração com o idoso. Compartilhamento dos cuidados e as despesas com os demais familiares. Não deixar que esse idoso fique com apenas um cuidador. Ainda mais se for da mesma família, ele vai se sentir sobrecarregado. A pessoa vai ficar mais estressada, porque além dela ter que cuidar de si mesma, ela vai estar cuidando, amparando o outro. E muitas vezes, né, todos os humanos, ele vai ficar mais estressado e vai aumentar a probabilidade desse cuidador ser mais grosso com ele, ser mais impaciente, e a gente vai poder ver esse cuidador se tornando um agressor. Então, a partir do momento que a gente divide essas atividades, né, às vezes, na segunda-feira fica com um filho, na terça fica com outro filho, outras pessoas das famílias vão ajudando a cuidar também, não só fisicamente, mas também às vezes financeiramente, vai diminuir essa possibilidade do idoso sofrer agressão. Inclusive porque vão ter mais pessoas prestando atenção e um resguarda o outro, né? Justamente para, no caso, resguarda o idoso de possíveis agressões. Então, maior participação também do idoso em atividades sociais e a possibilidade de contratação de cuidador formal. No caso da contratação de cuidador formal, não é a realidade de muitas pessoas no Brasil, se não a maioria, ainda mais no contexto pandêmico, que é o que a gente está tratando aqui, e que a gente teve uma crise econômica, né, o desemprego
ele aumentou muito durante esse período. Então, é uma solução, seria o ideal, mas a gente sabe que não é a nossa realidade aqui no Brasil. E a questão da participação do idoso em atividades sociais é justamente de manter o idoso ativo, de ele conseguir ter as suas relações, ter suas amizades, e conseguir estar sempre fazendo atividade mesmo para o bem-estar dele. Bom, ainda na introdução, a gente pode ver a importância desse estudo, né? Esse estudo, ele é não importante a contribuição da enfermagem, né? Mas ele também para os outros profissionais de saúde, para a gente conseguir subsidiar políticas de saúde que permitem as reflexões sobre a medida de prevenção de controle da violência contra o idoso. E o conhecimento dessas características das violências vai possibilitar o planejamento de práticas assistenciais de enfermagem alinhadas com os perfis de idosos vitimizados. A partir do momento que a gente traça o perfil do idoso que sofre agressão, a gente consegue ver a política necessária para a gente impedir isso. A gente consegue ver qual grupo de idoso que está sofrendo mais agressão. E a gente vai direto ao ponto, planejando essas práticas assistenciais para a gente impedir essa violência contra o idoso. Então, a gente fazer coisas voltadas à promoção da saúde, à cultura da paz, diante de cada realidade que a gente consegue observar. E o objetivo desse estudo foi identificar os registros de violência ao idoso durante o período 2020 a 2023, né, o contexto pandêmico, assim como eu disse. Bom, a metodologia do estudo é um estudo observacional, retrospectivo, documental, descritivo, com abordagem quantitativa, realizada através da análise das denúncias de violência registradas no banco de dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania no período 2020 a 2023. A gente dispensou a aprovação pelo CEP-CONEP porque a gente já envolveu os dados de domínio público. Tá? Os dados foram analisados estatisticamente através das variáveis apresentadas em números e percentuais. Bom, diretamente para os resultados que a gente achou mais relevante colocar aqui nesse estudo. A gente viu que de 2020 a 2023, a gente teve 408 e 395 mil denúncias. No ano de 2020, a gente teve 21,6%. Em 2020, né, desculpa. Em 2021, a gente teve 19,8%. Em 2022, a gente teve 23,5%. E em 2023, 35,1%. A gente pode ver um aumento aí das denúncias, né, de violência contra os idosos nesse período. Bom, e o que a gente reparou? Em questão da faixa etária, né, do idoso que sofre a violência, ele geralmente tinha 80 anos ou mais, e a gente pode ver que em 2023, ele teve o seu maior quantitativo. Em relação ao sexo, a maioria das pessoas que sofreram a violência, elas são, né, do sexo feminino, sendo 68% em 2020, 67% em 2021, 69% em 2022 e 67,5% em 2023. E a ocorrência, né, em relação à raça, cor, a gente teve a maior com pessoas brancas, com 36% em 2020, 41% em 2021, 47% em 2022 e 46% em 2023. Bom, a partir desse estudo, a gente conclui que em 2023 as denúncias de violência da pessoa idosa tiveram maior elevação, sendo a faixa etária de 80 anos ou mais com maior quantitativo elevado. Então, cabe nós, né, profissionais, no meu caso, futura profissional de enfermagem ou outros profissionais da saúde, a gente tem que trazer políticas que vão preservar a dignidade. A gente pode propor mediação de conflitos com as intervenções localizadas no cuidador principal, que a gente pode ver que muitas vezes são os filhos, para a gente promover a saúde física e mental dos idosos e também do cuidador. Então, além disso, cabe também a necessidade de a gente ter um compreendimento, né, como sociedade, do envelhecimento e as questões relacionadas a doenças associadas aos idosos, que muitas vezes dificultam a compreensão de que aquele idoso ele precisa de ajuda, ele precisa de paciência, ele precisa de cuidado. E é isso. Obrigada pela atenção e até mais.